Bom dia. A chuva acumulada desabou sobre Manaus durante todo o sábado. A precipitação pluviométrica foi de 60 milímetros e a previsão era de 20. Para hoje, o Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de mais 15 milímetros, com temperatura máxima de 31 graus. Aqui no Complexo Difusora de Rádio, no sítio histórico da cidade, a temperatura é de 24 graus, com céu parcialmente nublado. É domingo, 15 de março. Chegamos aos 74 dias do ano e faltam 292 para terminar 2020. Dia de Santa Luísa de Marilac. Também é o Dia do Consumidor, Dia da Escola e o Dia Internacional contra a Violência. Fatos marcantes da história. 1493, Cristóvão Colombo retorna à Espanha depois de sua primeira viagem às Américas. 1967, a República dos Estados Unidos do Brasil passa a ser denominada República Federativa do Brasil. 1985, José Sarney se torna o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de regime militar, assumindo o cargo depois que o presidente eleito Tancredo Neves ficou seriamente doente no dia anterior. 2001, 3 explosões destroem a plataforma P-36 da Petrobras na Bacia de Campos. 2015, manifestações contra o governo Dilma ocorrem em 160 cidades com 3 milhões de participantes. 2019, pelo menos 49 pessoas morrem após ataques contra 2 mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia. O que é destaque nesta edição? Governo do Estado e Assembleia Legislativa determinam suspensão de viagens e anunciam medidas de prevenção ao Covid-19. Blitz constata falta de álcool em gel e máscaras em estabelecimentos de Manaus e preços são monitorados. Brasil tem 121 casos de coronavírus, diz o Ministério da Saúde. Justiça suspende missas no Santuário de Aparecida em São Paulo. Vaticano anuncia que celebrações da Semana Santa serão realizadas sem fiéis na Praça de São Pedro. Portugal cancela a aula, fecha pontos turísticos e restringe horários de bares. Mundo vive maior apagão aéreo da história. Discografia. Localizados de hoje, Leandro e Leonardo. A maior e melhor revista do rádio está começando. É o Jornal da Manhã Especial de domingo. 6h35 em Manaus. Uma fiscalização verificou a disponibilidade e a variação de preços dos álcools em gel em 70% e das máscaras em estabelecimentos de Manaus. Em alguns locais, as equipes constataram falta dos produtos e fizeram orientações para reposição de estoques. Os produtos estão com grande demanda após o aumento do número de casos de coronavírus no Brasil. Foram visitar as farmácias das principais redes presentes em Manaus, além de uma loja de produtos para profissionais da área de saúde e um supermercado da Avenida Humberto Calderaro, na Zona Centro-Sul. O Procon e a CDC da Assembleia constataram que não há máscaras e álcool em gel nos estoques das redes visitadas. No entanto, ainda há álcool 70% à venda nos estabelecimentos. Também não foi registrada a alteração de preços das mercadorias comercializadas. Após o primeiro caso de coronavírus em Manaus, show do padre Reginaldo Manzotti no evento Amazônia Canta a Esperança foi cancelado. O evento, promovido pela Fazenda da Esperança em Manaus, aconteceria no Centro de Convenções, o Sambódromo. Após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus em Manaus, a Assembleia Legislativa anunciou neste sábado uma série de mudanças nas atividades da Casa Parlamentar. Entre as medidas estão a suspensão de sessões especiais e proibição de viagens para outros estados. De acordo com o presidente da Casa, Josué Neto, as medidas têm o intuito de evitar a propagação do coronavírus. As medidas anunciadas são: todas as louças serão substituídas por material descartável. Os cursos serão suspensos, visita dos estudantes também, parlamento jovem suspenso, treinamento para o público externo também suspenso, sessões especiais suspensas, reuniões das comissões serão virtuais, restringir as ações extraplenário e suspensão de acesso do público por 20 dias. Servidores acima de 60 anos terão o ponto facultativo. E neste sábado, a Justiça decidiu que o Santuário Nacional de Aparecida em São Paulo deve suspender missas e eventos no local.
A determinação atende a um pedido do Ministério Público em razão da epidemia de coronavírus no Brasil. E o Brasil tem 121 casos de coronavírus, segundo o relatório do Ministério da Saúde. São 1.496 casos suspeitos em 3 estados. 72% dos casos estão em São Paulo e 1 no Rio. Nos Estados Unidos, o teste de coronavírus feito pelo presidente Donald Trump teve resultado negativo. A Espanha decretou neste sábado estado de emergência e determinou que as pessoas permaneçam em casa, exceto quando o deslocamento for estritamente necessário, como para trabalhar, comprar medicamentos e alimentos ou ir a um hospital. Na França, o primeiro-ministro Edouard Philippe determinou que todos os estabelecimentos públicos não essenciais do país permaneçam fechados a partir da meia-noite neste sábado. A medida se aplica a restaurantes, bares, cafés, cinemas, boates, lojas e outros negócios. Serviços fundamentais como supermercados, farmácias, postos de gasolina e bancos poderão continuar funcionando. Autoridades da saúde da Holanda informaram neste sábado que o número de casos de infecção pelo novo coronavírus subiu de 155 para 959. A Arábia Saudita irá interromper voos para o reino a partir deste domingo. O país já registrou 86 casos de contaminação, mas nenhuma morte por enquanto. Os Emirados Árabes Unidos suspenderam todos os voos para o Líbano, Turquia, Síria e Iraque a partir de 17 de março e por prazo indeterminado. A Jordânia irá suspender todos os voos comerciais que entram e saem do país a partir do dia 17, a não ser os de mercadorias. A Rússia anunciou uma suspensão parcial de voos para a União Europeia, Noruega e Suíça, mantendo alguns voos para capitais europeias. A Noruega irá fechar seus aeroportos a partir da manhã desta segunda-feira. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 já fazem sentir de forma ampla em Portugal. Com 169 casos confirmados até a meia-noite de ontem, o país já decretou estado de alerta e limitou o funcionamento de vários serviços. As autoridades não descartam adotar medidas mais duras nos próximos dias. Dezenas de pontos turísticos, incluindo a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, também foram fechados. Aqui o governador Wilson Lima determinou neste sábado a suspensão de viagens de servidores estaduais para fora do estado, salvo em casos de extrema necessidade, e que sejam readequados ou adiados os eventos realizados pelo governo. Ele destacou que o estado está conduzindo as ações de prevenção e controle do novo coronavírus de forma séria e transparente. As celebrações litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem os fiéis na Praça de São Pedro, anunciou o Vaticano neste domingo. A decisão tem o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus. Devido à atual emergência sanitária, todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem a presença física dos fiéis, afirmou o Vaticano em comunicado. No sábado, o governo proibiu a circulação de trens noturnos depois que muitos italianos usaram transporte à noite na região norte do país, a mais afetada pelo vírus. A falta de leitos de terapia intensiva na Lombardia ainda é o maior problema para salvar mais vidas. Em todo o país, mais de 1.500 pessoas estão na UTI por causa da Covid-19. A Força Aérea Italiana está ajudando a transferir pacientes para regiões com mais vagas. Mas o chefe da Defesa Civil avisa que faltam máscaras para os profissionais da saúde. Nesta segunda-feira, começa a funcionar uma nova ala de terapia intensiva no hospital da capital italiana, construída em ritmo acelerado. E o mundo vive o maior apagão aéreo de sua história. Considerando só a restrição na rota dos Estados Unidos e Europa, serão 6.700 voos comprometidos nas próximas 4 semanas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa neste domingo. O Globo do Rio de Janeiro, desafio da contenção. O estado de São Paulo, como o coronavírus muda a sua vida. Folha de São Paulo, SUS nos estados não tem UTIs para enfrentar coronavírus. Jornal do Comércio do Recife, proibido eventos com mais de 500 pessoas. Edições impressas locais em tempo. Prefeito vai decretar emergência por coronavírus. A crítica. Que mundo teremos após coronavírus? É uma indagação. 6h42 em Manaus. Já tenho aqui à minha frente Dom Leonardo Steiner, nosso arcebispo metropolitano. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. Logo cedo, no domingo, dia do Senhor.
E o senhor acaba de ouvir aí o noticiário relacionado com o Vaticano, com as medidas que foram tomadas hoje durante a Semana Santa. Na Itália a situação do coronavírus é muito grave e toda tentativa é de não disseminar ainda mais o vírus. O Santo Padre mesmo não está celebrando como costuma celebrar diariamente com um grupo de pessoas. Está celebrando e é transmitido via internet. Mas essas ações são necessárias, eu creio, na Itália e talvez aqui no Brasil, dependendo de como as coisas seguirão, talvez tenhamos também a necessidade. Uma ou outra diocese já tem cancelado missa, como em Campinas, a Arquidiocese de Campinas, e o senhor noticiou há pouco que estão suspensas as celebrações no Santuário de Aparecida, que costuma todo fim de semana receber mais de 10.000 pessoas. E ontem aconteceria aqui em Manaus o show Amazônia Canta a Esperança. É um evento que seria realizado no Sambódromo, com a presença do padre Reginaldo Manzotti. E aquela chuva também faria cancelar esse evento, não? Exato. Foram dois motivos: a chuva, que foi muito intensa ontem, e também o coronavírus. Nós inclusive fomos procurados pelo Ministério Público. A iniciativa não era da Arquidiocese, era da Fazenda da Esperança, e em diálogo com a Fazenda da Esperança se viu então a necessidade de cancelar esse show. Esse show que vinha sendo programado há muito tempo, mas era o momento alto de uma grande programação que eles tinham feito. Vejam que eles seguiram o rio acima, foram até Tefé com diversos eventos, encontros nas diversas cidades ribeirinhas ou cidades maiores ao longo do rio, e essa atividade foi feita inclusive com apoio do Ministério da Saúde. Mas era necessário ontem, naturalmente, diante da situação, cancelar o show. E em nível local, Dom Leonardo, as missas continuarão? Não haverá suspensão de missas nas igrejas? Nós cancelamos no dia 19, São José Operário, cancelamos a procissão e a grande concentração. E já está suspensa, o pároco já está comunicando. Nós teremos as celebrações, mas não teremos a procissão e a grande aglomeração. E eu vou agora no início da semana enviar a todos os padres e publicar uma espécie de decreto contendo dois pontos, além daqueles que nós já emitimos. O primeiro é evitar grandes aglomerações. Essa é a orientação dada pelo governo, pelos agentes de saúde, e nós vamos querer seguir. E o outro elemento é a confissão. Nós agora estamos no tempo da Quaresma e os padres costumam se ajudar mutuamente no atendimento das confissões nas paróquias. Nós faremos celebrações penitenciais como assim chamadas comunitárias, com absolvição, portanto, porque a confissão individual aproxima demais as pessoas. E na proximidade nós podemos nos tornar uns aos outros transmissores do vírus. Mas isso na segunda ou terça, devo publicar. Olha, você que quer se confessar, saiba que as confissões vão ser suspensas, pelo menos por enquanto. Não, a confissão haverá, mas será chamada confissão comunitária, com absolvição também. Mas não é individual. Não é individual. Isso. Pois é, você que pensa em fazer de forma individual a sua confissão, tire isso da sua cabeça, está suspenso, como já explicou aqui Dom Leonardo Steiner. Aliás, é só para dizer, Paulo, que o Código de Direito Canônico, em momento de epidemia, o bispo pode tomar, e já não é uma epidemia, é uma pandemia. É uma pandemia. Isso. Então vamos só reforçar, haverá missa tranquilamente hoje na Catedral Metropolitana a partir das 7h30, celebrada por Dom Leonardo Steiner. Isso, e também as outras missas programadas e as celebrações programadas na Arquidiocese estão mantidas. Se no futuro houver necessidade, nós também haveremos de comunicar aos fiéis, mas continua, porque normalmente não são igrejas tão grandes, então não há o acúmulo tão grande de pessoas. Dom Leonardo esteve esta semana em Brasília, e como é que foi a viagem, Dom Leonardo? Foi muito boa, e nós fomos para um encontro de bispos e assessores, pessoas que estiveram no sínodo,
e conversamos um pouco como levar a exortação do Papa Francisco às nossas dioceses. Aqui na diocese vamos conversar com aqueles que participaram do sínodo e também com os padres e as nossas lideranças para ver como levar essa exortação às nossas comunidades e como implementar algumas ações muito concretas que o Papa chama de sonhos, e nós queremos sonhar com ele. Foi uma reunião muito boa, porque foram diversos pontos de vista colocados em relação à exortação, mas também algumas sugestões que já vieram, que aqui precisa ser encaminhado com as nossas lideranças locais e também com os nossos padres religiosos e religiosas. A semana está começando, as atividades da igreja para esta semana que começa? Nós temos essa semana a atividade normal, não tem nada previsto. Esse fim de semana tem 2 encontros, no próximo fim de semana deveria ter o encontro do dízimo, inclusive o padre responsável já entrou comigo, eu afirmei que nós iríamos fazer, porque imaginei que não seria um número tão grande. Como é um número maior, nós provavelmente teremos que rever, mas eu preciso primeiro ainda falar com o padre. Apenas para reforçar o que disse ainda há pouco o Dom Leonardo com relação ao dia 19, dia de São José, e a programação suspensa. A programação de procissão e a grande celebração também está suspensa, sim. E foi iniciativa, inclusive fui consultado para dar o meu parecer, mas já está circulando nos meios de comunicação essa mensagem do pároco da Igreja São José Operário. Agora vamos ouvir a mensagem que nos traz nesta manhã de domingo aqui no Jornal Especial de Domingo o nosso arcebispo metropolitano Dom Leonardo Steiner. Em seguida ele fará uma oração e nos dará a bênção. Qual é o tema, qual é a homilia de hoje, Dom Leonardo? Hoje, fonte de água viva, Jesus que se encontra no poço de Jacó com uma mulher samaritana. É uma cena muito bonita e significativa. É Jesus que pede água e oferece água. O Evangelho nos apresenta o encontro de Jesus com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Poço onde as pessoas do vilarejo buscam água, é uma fonte numa terra semideserta. É o lugar da água, lugar da vida. Água para cozinhar, para beber, para purificar-se. Poço, fonte de vida, lugar de encontro, lugar de partilha, lugar de conversação. Dizem alguns entendidos que eram nesses lugares que as mulheres se reuniam também para lavar a roupa. O poço. É junto ao poço que Jesus, cansado, sedento, necessitado, se senta e anuncia a água viva. E lá vem a samaritana no quase costume cotidiano de buscar água. Nada de estranho que haja alguém junto ao poço. Nada de estranho que alguém estivesse necessitado com desejo de matar a sua sede. Ao se aproximar, Jesus toma a iniciativa e diz: dá-me de beber. E a samaritana, admirada, questiona: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Nisso estava o estranho e inusitado, uma mulher e samaritana. Jesus conversando, pedindo a uma mulher que era samaritana. Samaritanos eram os descendentes dos colonizadores assírios com as mulheres israelitas que não foram deportadas depois da destruição do Reino do Norte, no ano de 721 a.C. No retorno babilônico, no ano 537 a.C., eles foram excluídos do povo eleito que não permitiu que participassem da construção do templo porque eram impuros. O antagonismo contra os samaritanos cresceu quando, entre os anos 6 e 9, no tempo de Jesus, na época da festa da Páscoa, um grupo de samaritanos espalhou pelo templo ossos de mortos, tornando assim o lugar impuro para qualquer celebração. Assim, o espanto da samaritana tinha razão de ser, pois havia uma distância entre ela e Jesus, uma distância religiosa. Mateus nos diz que os discípulos, ao chegarem, ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Dali o estranhamento, porque mulher e homem não conversavam em público. Além de samaritana, com quem não era próprio estabelecer uma conversação, Jesus conversa em público com ela.
as relações sociais davam-se de modo muito diferente dos nossos tempos. Nesse sentido, é extraordinário que Jesus busque o coração de uma mulher estrangeira e ofereça a água que sacia a sede de um coração procurante. Ao vê-la, Jesus vai ao seu encontro com o pedido: dá-me de beber. Pede para oferecer. Ele lê o coração da mulher. Quanto trabalho, quantos amores, quantas buscas. Ao pedir que chame o marido, ela responde que não tem marido, e Jesus revela o estado de sua alma. Disseste bem que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Aquela que veio em busca da água tinha uma sede maior, uma vida inquieta, um amor sem duração, uma vida de trocas, sem a perseverança de um amor verdadeiro. Maior que a sede do corpo, havia nela uma sede de alma. Quanta procura, quantos sonhos, quantos desejos, quantas buscas, quantas entregas. Havia nela uma sede de amor. 6 entregas, 6 sonhos, 6 amores que se esvaíam como fumaça ao vento. E ela que buscava água no poço encontra Jesus, a fonte que jorra para a vida eterna. Ele oferece uma fonte inesgotável: sou eu que estou falando contigo. E ela aceita a vida nova, a nova fonte. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus oferece o dom de crer. E saciada a sua sede de fé, ela lhe acrescentou o fogo do amor. A água do poço é símbolo de todas as satisfações humanas, na esperança de encontrar nelas a nossa felicidade, mas que no fim deixam sempre uma espécie de vazio, uma desilusão. Essa água não satisfaz plenamente, por isso todos os dias voltamos ao poço. A água que é Jesus, o Espírito de Deus, o amor que enche os corações, sacia, plenifica. Só Cristo mata definitivamente a sede de vida e conduz à plena maturidade humana. No passado, o poço era um lugar de encontro, lugar de vida. Jesus é a fonte de encontro, lugar de vida. Todos temos necessidade de uma fonte para saciar a nossa sede de amor, de cuidado, de gratuidade, de solidariedade. Mas é uma fonte de vida eterna. Hoje somos tentados a buscar cada vez mais coisas, amores passageiros, falsas esperanças. Pensamos que podemos saciar a nossa sede de vida e vamos percebendo que quase nada nos satisfaz. Entramos na expectativa de novas coisas, novas ações e temos assim ainda a sensação de um vazio, e às vezes ainda maior. Estamos muitas vezes preocupados com nossos problemas, desejos, ambições, e o nosso coração continua tomado de tristeza e uma insatisfação. Cristo está à nossa espera e nos pede água, e ao pedir a água, nos apercebemos da secura da nossa existência. É nesse momento que Ele nos oferece água com sabor de eternidade. Ele continua vindo ao nosso encontro diariamente. Ele não desiste. Ele é sempre perseverante na busca que faz de cada um de nós. Senta perto do nosso poço e nos convida a revisar o fundo da nossa vida, o sentido da nossa fé, para sermos autênticos adoradores do Pai em espírito e verdade. Irmãos e irmãs, voltemos ao poço que é Jesus, para que Ele plenifique os nossos dias, a nossa vida, encha o cântaro da nossa existência. Reconhecendo em Jesus a água viva, nos tornamos seus anunciadores e anunciadoras, os missionários e missionárias da água viva, para que outros irmãos e irmãs possam repetir o pedido da samaritana: Senhor, dá-nos sempre desta água. Senhor, dai-nos sempre a água viva que és Tu, fonte generosa, incansável, instancável. Senhor, dá-nos sempre desta água para que nunca mais tenhamos sede e desejo da transitoriedade das coisas e dos amores. Concede-nos a graça da água do Teu amor para oferecermos a água viva do Teu amor
aos nossos irmãos e irmãs. Amém. Queridos radiovintes, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos e muito obrigado. Leonardo, saúde para o senhor e que essa semana seja uma semana de muita tranquilidade, de muita paz para todos nós. Para todos nós, especialmente para o senhor que conduz esse programa e todos os nossos queridos ouvintes que estão tão preocupados certamente com o coronavírus. A palavra coronavírus é a mais citada no mundo na atualidade, não é? Que nós não nos afobemos, mas que nós nos cuidemos. Eu acho que é o mais importante nesse momento. Sem dúvida. Ouvimos aí a palavra do nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Por sinal, Dom Leonardo tem uma voz muito bonita, fala forte, e eu tenho certeza de que as pessoas têm gostado muito de ouvir aqui Dom Leonardo Steiner, que as manifestações são muitas. E, Dom Leonardo, uma boa semana mais uma vez para o senhor e uma boa missa daqui a pouco. Muito obrigado, e obrigado pela oportunidade de poder usar o seu programa e dar uma palavrinha de esperança. Nosso tapete vermelho estará sempre estendido aqui para o nosso arcebispo. Muito obrigado, Deus lhe pague. Obesidade é doença, mas pode ser evitada. Os brasileiros estão precisando melhorar seus costumes e manias para hábitos de vida mais saudáveis. Isso porque o excesso de peso e as doenças desencadeadas pela obesidade estão na maior parte da população adulta do país. De acordo com a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, o Vigitel de 2018, 55% das pessoas maiores de 18 anos nas capitais do país estão com excesso de peso e 19% estão obesas. A nutricionista Mariana Melendes faz parte do Conselho Regional de Nutrição do Distrito Federal e é nutricionista do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. De acordo com a especialista, a obesidade precisa ser levada mais a sério como doença. Muita gente acha que a obesidade é só uma condição, é um comportamento, e na verdade, já há muitos anos, há 40 anos, ela já está inclusive inserida no Código Internacional de Doenças. Então, a obesidade é uma doença, então existem várias causas que chegam à obesidade e muito complexa. A obesidade em si, às vezes, não mata, e sim todas as doenças que estão associadas a elas. Quanto mais grave, pior o desenvolvimento dessas doenças associadas e o risco que o paciente tem, então, cardiovascular e risco de morte mesmo. A Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2013, indica que dentre os adultos com diabetes, 75% têm excesso de peso e entre os adultos com hipertensão, 74% têm excesso de peso. Por isso, é importante ter hábitos saudáveis de alimentação para manter o peso adequado e doenças que podem ser prevenidas, afirma a nutricionista Mariana Melendes. O principal fator é o ambiente que a pessoa vive. A gente até chama de ambiente obesogênico, que é o quê? Tudo, na verdade, ajuda o paciente a não emagrecer. Então, por exemplo, ele não precisa mais andar longas distâncias, porque agora a gente tem carro. Não precisa mais nem fazer força para levantar e trocar o canal da TV, porque a gente tem controle remoto. Então, essa automação da vida e o estresse, né, o volume de trabalho faz com que a gente fique cada vez mais parado, gaste menos energia e consuma mais alimentos que são muito calóricos. No Sistema Único de Saúde, a população encontra suporte profissional necessário para orientações nutricionais de prevenção, controle do ganho de peso e manutenção do peso adequado. Nos postos de saúde, as pessoas com maior possibilidade a desenvolver obesidade são identificadas e monitoradas para prevenção precoce. A nutricionista Mariana Melendes explica que o combate à obesidade precisa ser constante. A obesidade é uma doença que requer tratamento para o resto da vida. O paciente não tem cura, não tem alta. E aí o tratamento é feito conforme a gravidade da doença. Quando a obesidade é um pouco mais leve, o tratamento muitas vezes é só a mudança do estilo de vida, que é melhorar a qualidade da alimentação, fazer atividade física. Se
Se é um pouco mais agravado, precisa utilizar os medicamentos e isso precisa ser pro resto da vida também. Para quem se interessou em melhorar hábitos de alimentação para ter mais saúde, o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos estão atualizados no site do Ministério da Saúde e contém todas as informações para estimular e orientar as pessoas a terem alimentação adequada e mais saudável. Além disso, para aumentar o hábito na prática de atividade física e reduzir as doenças relacionadas ao comportamento sedentário entre os brasileiros, o Ministério da Saúde lançou em 2011 o programa Academia da Saúde, que desenvolve ações focadas na prática de atividade física e na promoção da alimentação saudável. Atualmente, o programa está em 2.235 municípios por todo o país. Reportagem Janari Damascena. Mas como nem tudo é coronavírus, é hora de humor. Vamos ouvir um pouco, umas piadinhas aí para melhorar o ambiente. O Tonica arrumou uma namorada e pra impressionar ele levou ela num restaurante bom pra jantar. Quando terminou, o garçom trouxe a conta, ele olhou, R$850. Vixe! Falou, credo, garçom, por que esse preço? Uai, tá aí na lista o que o senhor consumiu. Falei, gente, mas tá aqui um vinho francês, eu não tomei vinho. Falei, não tomou porque não quis, estava aí. Não, mas tá aqui, ó, camarão à milanesa, nós não comemos isso. Eu falei, não comeu porque não quis, senhor, tava aí, ó. Ai, ai, ai. Champanhe? Nós não tomamos champanhe. Falou, não tomou porque não quis, meu senhor, tava aí, ó. Falei, então tá bom, vou pagar R$50 pra você, eu vou embora. Falei, mas faltou 800. 800 eu vou cobrar por você ter ficado com a minha namorada. Mas eu não fiquei. Não ficou porque não quis, já tava aí. O sujeito chegou na igreja e falou, padre, eu vim cá confessar com o senhor porque eu não sei se eu pequei. Falou, ai, conta aí, o que aconteceu? Falou, antes de ontem eu conheci uma garota, linda, linda, padre, e a coisa foi esquentando, papo vai, papo vem, tirei a roupa dela, ela tirou minha roupa, mas assim, na hora que eu encostei na fruta dela, me bateu arrependimento, senhor. Ai, ai. Lembrei que eu sou casado, saí de lá correndo, será que eu pequei? Falou, claro que você pecou, meu filho, claro que pecou, encostar é a mesma coisa que colocar. Ai, ai, Ele falou, e agora? Falou, agora reza 10 Pai Nosso, 100 Ave Maria, Vixe. passa na caixinha de contribuição da igreja e deixa R$100 lá. Ele falou, danou. Só que na hora que ele foi colocar o dinheiro, ele achou que o padre não estava vendo. Ele fez que colocou e guardou o dinheiro, foi saindo. O padre falou, ô caboclo, eu vi. Você não colocou dinheiro na caixinha, rapaz? Falou, padre, o senhor não falou que encostar é a mesma coisa que colocar? O fazendeiro, ele tinha todas as raças de cavalo que tinha no mundo. Faltava o tal do Campolino. Sei. Ele conseguiu. Aí ficou feliz. Ah, ficou contente demais. Só que num mês passou, o cavalo adoeceu. Falou, rapaz, mas será que eu vou perder o danado do cavalo? Mandou chamar um médico veterinário, ele chegou e falou, é o seguinte, tá com uma virose esquisita, daqui 3 dias, se o seu cavalo não melhorar, vamos ter que sacrificar, porque senão vai contaminar os outros cavalos todinho. Ai, ai, ai. Ô, lascou, rapaz, e deu remédio no primeiro dia, nada do cavalo levantar. De noite, o estábulo era ali perto do chiqueiro, sabe? E tinha um porcão daquele de granja lá, assim, que mexeu. Gordão. Chegou e falou, cavalo, falou, o que foi? Sou eu, porco, o que você quer, porco? Rapaz, levanta, senhor, você não viu o que o homem falou, não? Se você não melhorar, eles vão te matar. Ah, não dou conta não, cara, eu tô descrente da vida. No outro dia, de novo, no segundo dia pro terceiro, o veterinário falou, se amanhã não tiver melhorado, nós vamos ter que se sacrificar mesmo. Aí o povo ficou doido, rapaz, tinha feito amizade com ele, né? Falou, cavalo, pelo amor de Deus, rapaz, levanta, rapaz, eu tô te dando uma força aqui. Falou, será que eu dou conta? Falou, dá, vai. E o cavalo foi levantando, e falou, isso, cavalo, vai, cavalo. Ele conseguiu, e o porco torcendo, né? Falou, dá umas corridas, aí ele, opa, deu uma desarnada nisso. Nisso o patrão acordou, rapaz, foi lá, quando ele viu aquela barulheira tudo, ele falou, milagre, meu Campolino sarou, vamos matar o porco pra comemorar. A minha filha ensinou meu neto que toda vez que ele quiser fazer xixi em público, fala que quer cantar. Ah, pra dar uma disfarçada, né? Porque aí já leva no banheiro e tal. E eu fui lá pra casa, rapaz, eu não sabia de nada não. Esse menino acordou, eram umas 3 horas da manhã. Vovô, e eu quero cantar, vovô, E eu corri lá pro quarto e falei assim, meu neto, você vai acordar o povo da casa todo dia, deixa pra você cantar amanhã. Ele falou, não, vovô, eu quero cantar agora, eu tenho que cantar agora. Eu falei, então canta baixinho no ouvidinho do vovô. 7h34 em Manaus. Bom dia, Elias Emanuel e a Melissa que estão acompanhando o jornal. Bom dia para você. Vamos relembrar aqui os antigos reclames do rádio?
sua casa tem barata. Não vou lá, na sua casa tem mosquito. Não vou lá, na sua casa tem pulga. Não vou lá, peço licença pra mandar tetepô no meu lugar. Tetepô. A gente pensa que ao romper do dia o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente: se eu tivesse dente só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Olha o pé de boi lá vai pro campo trabalhar de sol a sol. Vai, o pé de boi na escolhe estrada, é valente. E roupa esporte é mais barato, sendo Volkswagen ele é bom de fato. Olha, o pé de boi é bom no campo, na estrada ou na cidade. Sim, o pé de boi é qualidade, é irmão do Volkswagen Sedan. Dor de cabeça? Tenha cuidado, não tome banho errado. Tome Melhoral, é Patatal. Melhoral, Melhoral, melhor e não faz mal. Melhoral, Melhoral, melhor e não faz mal. Suaviza cutis, o talco roça, beleza, conforto e bem-estar. O tempo passa e os seus cabelos ficam. A eterna mocidade dos seus cabelos. Saúde, beleza e juventude para os seus cabelos. Cabelos macios, sedosos e deslumbrantes. Cuide dos seus cabelos com a loção brilhante. Loção brilhante, é sensacional. Devolve os seus cabelos à cor natural. Quando chega o verão e aperta o calor, transpira-se tanto que é mesmo um honor. Para então se manter o asseio corporal, é preciso se usar um sabonete Patatal. É mesmo tal, não tem rival, é um herói. Lembre-se, a transpiração deixada nos poros exala odores muito desagradáveis, que você não sente, mas os outros sim. Deixe que Lifebuoy, com seu elemento purificador especial, assegure seu completo asseio corporal. Lifebuoy. Um grande sabonete. Com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. 7h52 em Manaus. Cobertores de lã. E eu usei muito naquele tempo, não fazia calor, não tinha nem ventilador. Se fosse hoje, né? Nós vamos trazer agora a nossa discografia deste domingo. E hoje, nada mais, nada menos, focalizados a dupla Leandro e Leonardo. Luiz José da Costa, mais conhecido como Leandro, nasceu na cidade de Goianápolis, Goiás, em 15 de agosto de 1961. Dos 8 filhos de Dona Carmen, Luiz era diferente. Tinha muita fé e era muito dedicado à família e ao seu próximo. Entre seus 3 ou 4 anos, ele já gostava de música.
Luiz gostava de ouvir seu pai cantar. Ele gostava tanto que às vezes ficava a noite inteira observando e ouvindo as músicas do seu pai. Seu Avelino, vendo que o filho gostava de música, começou a ensinar um pouco de música ao filho. Com menos de 10 anos, aquele garoto de família pobre já trabalhava na plantação de tomates, sempre sorrindo e cantando. Ao lado do seu irmão e melhor amigo Emival, o menino compartilhava os momentos felizes e difíceis da vida. Certo dia ele teve a ideia de trabalhar engraxando sapatos, mas seus pais não tinham condições de comprar a caixa de engraxar. Luiz resolveu fazer a própria caixa. Inicialmente usava o material de seu pai para trabalhar. Tudo isso o garoto fazia com muito amor e dedicação. O seu sonho era ficar rico e ajudar a sua grande família. A música fazia seu coração bater mais forte. Luiz era um ótimo cantor. Eu vejo a chuva caindo sem parar, sem perceber uma lágrima cair do meu olhar. Devido a seu talento, se tornou vocalista de uma banda chamada Os Dominantes. Depois de um tempo com Os Dominantes, Luiz teve que deixar a banda e voltar para a roça. Depois de ter cantado ao lado de muitos, ele finalmente encontra o seu parceiro ideal, seu irmão Emival. Com o apoio do tio Zé, os irmãos foram conquistando espaço. Luiz teve a ideia de colocar o nome de Leandro e Leonardo. Com a ajuda de amigos, em 1983, os irmãos gravaram o primeiro disco. Hoje eu acordei chorando, com saudade de você, meu bem. O grande sucesso da dupla foi no ano de 1989, Entre Tapas e Beijos. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Em cada novo disco, mais sucesso. A dupla passou a ter programa de TV. Em 1993, Leandro realiza o sonho de cantar com o rei Roberto Carlos. Na apresentação, ele fez a primeira e a segunda voz junto do seu irmão Leonardo. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Em 1997, a dupla foi para o Japão e a turnê fez muito sucesso. Em toda a carreira foram 16 discos, 25 milhões de cópias vendidas e agenda de shows lotada. A dupla sertaneja se tornou uma das maiores do Brasil. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Foi durante uma pescaria que a vida de Leandro mudou completamente. A forte dor nas costas e a descoberta do câncer raro na região do tórax. No dia 23 de junho de 1998, quando o Brasil inteiro estava em clima de Copa do Mundo, Leandro faleceu. Oito horas e 3 minutos em Manaus. Espero que tenham gostado hoje dessa discografia. Claro que você gostou. Com o Leandro e o Leonardo, a pesquisa, a compilação e a edição de Ismael Moura e Hernandes Sampaio. A sonoplastia de rádio também, do Hernandes Sampaio. Antes o Itamar Jardina esteve aqui na sonoplastia e agora está em casa devidamente descansando e neste instante tomando café ao lado da família. E a apresentação de Paulo Guerra. São as páginas do Jornal da Manhã Especial de domingo que estão sendo fechadas neste instante.